Olá pessoal, nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre uma breve introdução a métodos para resolver a equação de Schrödinger em duas dimensões usando técnicas numéricas do NumPy em Python, tá ok? O vídeo não vai ser uma abordagem das mais eficientes, vai ser uma primeira abordagem de como fazer essa implementação e eu não vou mostrar todos os detalhes da implementação, eu vou simplesmente elaborar um pouco sobre como organizar os vetores que representam as funções de onda e como definir os operadores que representam o hamiltoniano, a derivada segunda e o potencial. E os códigos todos que vocês vão precisar para desenvolver esse algoritmo vão estar aqui ilustrados, mas não vou mostrar a implementação completa, vou mostrar os resultados no final, mas com base com o que vocês já fizeram antes no curso, eu acho que dá para pegar o que eu vou apresentar aqui e fazer uma implementação inicial de vocês. Depois a gente vai discutir em aula como otimizar essa implementação e outras técnicas de resolver esse problema em duas ou três dimensões. Lembrando que o grande problema, a grande diferença de você sair de uma dimensão e ir para duas dimensões é o tamanho da matriz que cresce drasticamente e você passa a ter problemas de memória para armazenar essa informação toda. Então existem técnicas mais apropriadas do que as que eu vou mostrar aqui para tratar sistemas gigantes, tá? Sistemas com matrizes gigantescas. Isso vai ficar mais para frente no curso, a gente vai discutir em breve. Então, por enquanto, é uma implementação não das mais eficientes, mas que ajuda a gente a entender como que fica organizada as funções de ondas, como que a função de onda fica vetorizada, linearizada, no caso bidimensional. Tá, ok? Então o ponto todo é fazer uma introdução e não obter um código dos mais otimizados neste momento. Então, ok. Então o problema que a gente quer resolver é um sistema bidimensional. Então podemos pensar em uma hamiltoniana, toda uma função de onda que depende de x e y, e a energia depende de x e a energia vezes a função de onda que depende de x e y, né? O h igual a e e o nosso hamiltoniano vai ser então menos h barra quadrado sobre 2m, derivada segunda nas duas direções, x e y, e um potencial que agora depende tanto de x quanto de y. Eu peguei algumas imagens aqui para ilustrar, que eu achei na internet. Essa daqui é uma figura muito bonita desse paper de 2018. Bom, nem li o paper para falar a verdade, isso aqui eu busquei na internet, simplesmente achei bonita a figura, mas essencialmente é um potencial parabólico com os seus autoestados aqui, né? O primeiro autoestado e o segundo autoestado do potencial parabólico, né? Em duas dimensões. Então tem x e y aqui, e esse eixo é a energia. Aqui eles traçaram o potencial e as funções de onda nas respectivas energias. Então podemos pegar este problema aqui como um dos nossos objetivos, né? Reproduzir essa figura aqui. Em materiais, né? Como que isso acontece? Então, você confina em duas direções no material fazendo cortes nesse material ou aplicando eletrodos. Então aqui você tem uma ilustração bem comum que aparece em vários livros e vários artigos. Esse aqui é desse paper de 2012, mas vocês encontram figuras equivalentes a essa em milhares de lugares. Tá? Então quando você tem um material tridimensional infinito, a gente chama isso de bulk, é um material sem confinamento. Os poços unidimensionais que a gente havia considerado nas aulas anteriores, vocês podem imaginar que é você pegar esse material e cortar ele, fazer um plano a partir desse material, então você confinou ele na direção que você cortou, né? Esse confinamento na direção Z. E se você corta em duas direções, deixa só uma delas infinitas, é um confinamento bidimensional. E se você confina nas três direções, você tem aí um quantum dot, que é um confinamento nas três direções. Aqui em cima ele coloca 3D, 2D, 1D, 0D, porque ele se refere às dimensões livres, né, na qual o elétron pode se mover. Então aqui ele pode se mover em 3D, aqui eu confinei numa direção e ele pode se mover em duas dimensões, né, no plano. Aqui eu confinei em duas direções e ele pode se mover em uma direção, que é no fio. E aqui eu confinei nas três direções, então ele não tem nenhuma liberdade de movimento, né, zero dimensional. Essa questão aqui dessa direção extra que a gente não está tratando, né, o que seria a direção Z aqui nesse caso, fica também para depois. Por enquanto só entenda que um confinamento bidimensional é algo desse tipo. Ok.
Bom, então a gente precisa pegar agora esse hamiltoniano e entender o que a gente vai fazer com a função de onda para vetorizar ela, para colocar ela na forma de um vetor que a gente possa usar para representar o hamiltoniano, né, o operador hamiltoniano, como uma matriz, que é o que a gente viu nas aulas anteriores. Então a gente viu que em uma dimensão a gente tinha uma forma bem natural de fazer isso, porque em uma dimensão a nossa função de onda depende só da coordenada x. Então é bastante natural que a gente escreva esse psi de x como um vetor naquelas coordenadas discretas. Então se eu tenho aqui o meu x discretizado, né, 0, x0, x1, x2, para cada ponto x eu tenho uma função de onda, φ1, φ2, φ3, φ0 e assim por diante. Então eu pego esse conjunto de pontos das coordenadas discretizadas e defino o meu φ como sendo um vetor com a função calculada em cada um desses pontos. Nada mais natural do que vetorizar desta forma. Então, meu psi de x, que era uma função contínua, passou a ser um vetor discreto dada por essas componentes aqui, aonde o psi_n é o psi de xn. A gente viu também na aula passada que isso implica uma representação para o operador segunda derivada, dado por essa expressão aqui pela técnica de diferenças finitas, né? A função no ponto anterior menos duas vezes a função no ponto mais a função no ponto posterior dividido pelo passo ao quadrado. Tudo isso a gente viu nas aulas anteriores. Bom, mas e agora em duas dimensões? Como é que eu pego esse objeto, essa função de onda, que depende de x e y, e eu organizo ela agora como se fosse um vetor unidimensional? É um pouco mais delicado, porque eu tenho duas dimensões agora, x e y, e eu tenho que tornar ela um vetor numérico unidimensional. Bom, para fazer isso, vamos ter em mente que o meu espaço bidimensional vai ser discretizado, lembrando que eu continuo falando do método de diferenças finitas. Então, o meu espaço bidimensional é discretizado e aqui eu coloquei nessa tabelinha as coordenadas de 9 pontos, né? O ponto x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, x igual a 2, y igual a 0. Aqui no meio, x igual a 1, y igual a 1 e assim por diante. Tenho 9 pontos aqui, discretizando o eixo x em 3 pontos e discretizando o eixo y em 3 pontos para dar um primeiro exemplo razoavelmente simples. Bom, aí vamos então, eu posso sempre numerar, né? Se é um conjunto discreto, ele é numerável. Então eu vou pegar cada par ordenado, xn e yn, e vou associar a um ponto Pn. E aí a questão é como que eu ordeno esses pontos, né? Eles são numeráveis, mas qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto? Veja que eu tenho duas opções. Eu posso ordenar correndo primeiro pelo eixo x, depois eu subo em y, ou eu posso ordenar por y e depois venho para a direita aqui em x. Aqui a gente vai optar por ordenar seguindo as setas aqui. Então primeiro corre x positivo, depois sobe em y, x positivo de novo, sobe em y, x positivo de novo. Então vamos fazer esse zigue-zague nessa sequência para ordenar os pontos. Tá? Isso aqui conceitualmente, já eu vou mostrar uma forma automática de fazer isso. Bom, mas seguindo essa ideia, então os meus pontos, seguindo essa trajetória verde, vão ser ordenados agora sim, linearizado, do P0 até o P8, são 9 pontos. E se vocês seguirem essa sequência aqui e acompanharem aqui na tabela, vocês vão ver que eu tenho 0, 0, 1, 0, 2, 0, que é a primeira linha, depois o 0, 1, 1, 1, 2, 1, que é a segunda linha, e o 0, 2, 1, 2, 2, 2, que é a terceira linha. Então percorri isso nesta forma aqui. Bom, obviamente, criar essa organização neste estilo de conta é um pouco trabalhoso, mas a gente pode se valer das funções do Python para facilitar esse processo. Então a gente pode usar os comandos meshGrid e o comando flatten, é uma opção. A outra opção é usar o comando cron do NumPy. Na prática é melhor a gente usar o comando cron, mas primeiro eu vou falar do meshGrid e do flatten, porque vou aproveitar a deixa aqui, porque em outros problemas mais para frente a gente vai precisar usar o meshGrid e talvez precise usar o flatten também. São comandos muito úteis, então apesar de ser melhor usar o cron, eu vou começar com esse só para dar uma visão mais completa do assunto e aproveitar para introduzir esses dois comandos. Bom, então como é que funciona? O que são esses dois comandos? Vou deixar uma tabelinha de pontos aqui para me auxiliar. Então o comando meshGrid ele pega os vetores x e y
e transforma em matrizes das coordenadas dos pares ordenados. Vamos ver aqui o que isso significa. E o comando flatten pega uma matriz, um array qualquer, e lineariza ele em uma dimensão. Então ele achata, né? Flatten de achatar. Então aqui eu tenho um códigozinho Python de exemplo, vocês podem copiar aí e rodar na máquina de vocês para ver o que está acontecendo. Mas primeiro eu defino aqui um vetor x, peguei um vetor x bem simples, que é composto pelo 0, 1 e 2, para ficar parecido com essa minha tabela, e o vetor y também, para ficar igual a essa tabela aqui. Mas pode ser x e y quaisquer. Tá? Pode construir com um array, pode construir com um linspace, pode construir com um arrange. São dois vetores do NumPy, x e y quaisquer. Os tamanhos aqui são iguais para ficar fácil de comparar com a tabela, mas podem ser de tamanhos diferentes também. E aí esse comando meshGrid vai receber esses dois vetores x e y e vai retornar duas matrizes que eu estou chamando de x maiúsculo e y maiúsculo. E essas matrizes elas vão ter o seguinte conteúdo. Bom, primeiro, só para lembrar que tem os vetores 0, 1 e 2, que esse é mais óbvio. E a matriz x maiúsculo, vai ser uma matriz em que cada linha eu tenho o vetor x copiado. E o número de linhas é igual ao número de elementos no vetor y, e naturalmente o número de colunas é o número de elementos no vetor x. Então ele basicamente copia o vetor x em cada uma das linhas, sendo que o número de linhas é o número de elementos em y. E o vetor y ele faz o oposto. Ele pega o vetor y que está aqui e coloca em cada uma das colunas, e o número de colunas vai ser o tamanho do vetor x. Tá? Então veja que se vocês pegarem qualquer par de elementos na mesma posição dessas matrizes, vocês obtêm exatamente esses 9 pontos aqui, criando aí os pares ordenados. Da seguinte forma, né? Então os pares Pn igual a xn e yn vão estar vão estar ordenados nessa matriz. Só para pegar aqui, ó, por exemplo, o 0, 0 está aqui embaixo, aí pega aqui o 1, na primeira linha, 1, 0 está aqui. Só note que está de ponta cabeça com relação a essa matriz, porque nas matrizes vocês começam contando de cima para baixo, da esquerda para a direita, e nos eixos de coordenadas a gente conta em geral de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então tem essa inversão do eixo na direção vertical. Né? Bom, então temos esses conteúdos aqui que tem a mesma informação, e aí o comando flatten vai pegar essas matrizes e vai linearizar elas. Então aqui eu vou rodar o comando x igual a x.flatten, então ele vai achatar a minha matriz x e salvar na mesma variável x, e a mesma coisa para o y. Então na x, o que ele vai fazer para achatar? Ele vai pegar a primeira linha, guarda a primeira linha, aí ele pega a segunda linha e coloca na frente da primeira, a terceira na frente da segunda. Então ele vai basicamente ir agrupando linha por linha essa matriz. Então o x vai ficar, ó, primeira linha 0, 1, 2, segunda linha 0, 1, 2, terceira linha 0, 1, 2. Isso é o flatten. E o y é a mesma coisa, também linha por linha. Então a primeira linha vai ser 0, 0, 0, depois 1, 1, 1 e depois 2, 2, 2. Se vocês atentarem aqui, vocês vão ver que cada linha aqui representa de novo um dos pares ordenados, seguindo exatamente aquela sequência do slide anterior, né? 0, 0, 1, 0, 2, 0, depois vem aqui 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 2, que é exatamente a sequência que a gente tinha lá no slide anterior da versão linearizada. Então esse conjunto de 5 comandos aqui criou o vetor x e y e linearizou eles. Bom, deixo aqui para vocês testarem, verem por que essa linearização é útil. Vocês podem calcular esse potencial aqui meio de x² mais y², para ver como é que fica esse vetor v. Vou deixar para vocês verificarem. Quem já tem experiência, é mais ou menos óbvio o que vai acontecer. Para quem não tem, roda aí e vê o que acontece. Bom, aqui o ponto que eu havia dito que a gente pode também fazer exatamente esse mesmo processo, substituir esses 5 comandos por um conjunto aí de comandos cron, que a gente vai ver já já. Tá? O que é esse comando cron? Então, antes de refazer aquele cálculo com o cron, só perceber o seguinte: o cron basicamente uma contração do nome do produto de Kronecker, que é aquele símbolo do xizinho com a bolinha, que é basicamente o
produto direto. Então o que é essa operação em termos de matrizes? Que é o que a gente mais pensa nesse produto em termos de matrizes, né? Então imagine que eu tenho duas matrizes A e B. A matriz A eu vou deixar ela aqui explícita. É a matriz com esses coeficientes, A00, A01, A10 e A11, uma matriz 2×2. A B é uma matriz qualquer, eu optei aqui por não deixar explícito quem ela é, porque não precisa. E o que o produto de Kronecker faz é pegar a matriz B e colocar ela multiplicando cada um dos elementos de A dessa forma. Então se A é uma matriz 2×2 e B é uma matriz n por n qualquer, cada bloco aqui vai ser um bloco n por n, tal que a minha matriz A produto B vai ser uma matriz 2n por 2n. Tá? Então ele faz isso, ele pega a matriz B e joga multiplicando cada elemento da matriz A e vai montando os blocos assim. Tá? Ok. Como é que isso é útil para a gente montar os operadores de energia cinética, né, as derivadas segundas? Bom, se a gente voltar nas aulas anteriores, a gente viu lá representações para esses operadores, usando a técnica de diferenças finitas. Então, bom, não vou reproduzir aqui agora por simplicidade, mas imagina que nessa variável dx eu tenho aqui uma representação matricial para esse operador de derivada segunda, e na variável ix eu tenho uma identidade com o tamanho, mesmo tamanho nx por nx, que é o tamanho do meu espaço discretizado na direção x, né? Mesmo tamanho de dx. E a mesma coisa para y. dy é a representação do operador de derivada segunda em y via diferenças finitas, e o y é uma matriz de identidade de tamanho ny por ny. Então esses dois aqui é exatamente aquela matriz tridiagonal 1, menos 2, 1, do caso unidimensional. Então, para construir esses dois, você imagina que você está tratando do caso unidimensional mesmo. E como é que eu pego esses caras e componho a versão bidimensional deles? É basicamente fazer o produto de Kronecker. Veja, esse comando aqui, por exemplo, aqui eu chamei de dx2d, a representação bidimensional desse operador, e ela vai ser aqui o produto de Kronecker da identidade de tamanho ny vezes o operador dx. Tá? O que esse cara vai fazer? Vai pegar o operador dx e colocar ao longo da diagonal da identidade ny. Então, para cada índice ny, para cada elemento dessa identidade, vai ter um bloco com o operador dx. Isso implica que para cada y eu tenho um operador dx que atua no subespaço onde o x está variando. Então esse dx aqui vai atuar nesse subespaço. Ó, veja que nos três primeiros elementos só o x está variando. Depois vai agir nesse subespaço, que de novo só o x está variando. E depois nesse subespaço. Então essa cópia assim atua sempre aqui no dx, na variável x. Quando você faz a operação inversa, ele vai colocar a identidade multiplicando, a identidade em x, né, multiplicando cada elemento do operador dy. E aí, nesta estrutura, esse operador dy ele vai ficar espalhado na matriz. Vocês podem testar com matrizes pequenas para ver como é que fica. Mas ele vai agir nos blocos. Né? Esse operador vai agir pegando aqui o 0, o 1 e o 2 dos blocos mais espalhados. Né? Essa é a representação bidimensional desse operador. Então a gente consegue, com isso, construir o nosso hamiltoniano bidimensional desta forma aqui. Então, usando unidades atômicas, né, vai ser menos meio do operador de derivada segunda em x, mais o operador de derivada segunda em y, nas versões bidimensionais, mais o potencial que a gente calculou no slide anterior. Para vocês verem mais detalhes técnicos sobre essa construção, os livros da bibliografia do curso tratam isso, tudo que eu estou falando, em bastante mais detalhes, explicando como é que funciona essa organização dos vetores, com bastante detalhes. Então, para complementar o que eu estou falando aqui, eu peço que vocês olhem lá nos livros para aprofundar o conteúdo. Aqui eu quero deixar só mais clara essa parte prática de como usar o Python para fazer isso. Mas o aprofundamento teórico está lá, vocês precisam dar uma lida nos livros para complementar. Bom, como eu disse, esse aqui é um resumo do código aí da construção do x e y achatados, né? E, como eu disse, esse trecho do código eu consigo fazer com o cron também. Então, na versão do cron, o código ficaria assim.
Aqui eu fiz um pouquinho diferente do slide, dos dois slides anteriores, que eu peguei o X e coloquei 0, 1, 2 e o Y eu coloquei 3, 4, 5, 6, com valores diferentes e tamanhos diferentes, para deixar claro que o que os comandos fazem, ó, primeiro ele repete o X 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 para cada elemento de Y, e em Y, que é o oposto aqui, ele repete cada um dos elementos, né, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, para cada valor de X. Você consegue fazer isso usando o cron desta forma, o mesmo X e Y. Aí eu crio um vetor de uns com o mesmo tamanho que Y e faço o produto de Kronecker dele com o X. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu vetor X e vai multiplicar por 1 para cada elemento de Y. Então, o Y tem 4 elementos. Então, ele vai pegar aqui, ó, o primeiro elemento de Y, vai colocar o X lá multiplicando, fica 0, 1, 2. O segundo elemento de Y, mas na forma 1, então 1 vezes x, 0, 1, 2 de novo. Terceiro elemento, 1 vezes x, 0, 1, 2. Quarto elemento, 1 vezes x, 0, 1, 2. E para construir o y, você faz a mesma coisa na ordem oposta. Ele vai multiplicar, vai pegar um vetor de uns e vai colocar multiplicando cada elemento de y. Então aqui 3 vezes o vetor de uns dá 3, 3, 3. 4 vezes o vetor de uns dá 4, 4, 4. 5 dá 5, 5, 5. 6 dá 6, 6, 6. Ok? Nas matrizes é basicamente a mesma coisa que ele faz, né? O Kronecker eu ilustrei anteriormente com matrizes, mas aqui com vetores é exatamente a mesma estrutura. Ele pega o segundo elemento e coloca na posição do primeiro, sempre multiplicando um pelo outro e fazendo cópias, né? Então essa é a estrutura do Cron e nos ajuda a construir esses vetores x e y. Ok. Bom, aqui eu vou mostrar alguns resultados desse algoritmo que eu fiz pensando em átomos bidimensionais, bastante simples, e por átomo aqui eu não coloquei o potencial 1 sobre R, estou colocando um potencial menos gaussiana, né, o inverso da gaussiana, menos a gaussiana, porque para evitar a divergência em R igual a zero, que é 1 sobre R diverge em R igual a zero. Né? E esse potencial atômico da inversa da gaussiana é um potencial bastante usado para ilustrar a física de átomos e moléculas. Tá? É uma aproximação grosseira, mas bastante útil para fazer ilustrações. Então aqui eu peguei primeiro e resolvi para um átomo. Então cada figura aqui é um orbital diferente, as energias vão subindo. O átomo está no centro de cada uma das figuras. Então aqui eu tenho basicamente o orbital S, o orbital, digamos, Px e Py. Né? Aqui seria o orbital D em duas dimensões, né? O equivalente do orbital D e do orbital F em duas direções. Né? E assim por diante. Então tem aqui os vários orbitais com energias crescendo. Esses dois aqui são degenerados e esses dois são degenerados. Esses dois também são degenerados em energia. Então isso seria para os orbitais para um átomo. As energias eu não coloquei aqui, vou passar como exercício para vocês reproduzirem essa figura. Aí vocês analisam as energias de cada um desses orbitais. Para dois átomos eu tenho isso daqui. Então agora eu tenho um átomo aqui e um átomo aqui. Então você veja que o orbital molecular, né, de dois átomos de mais baixa energia é uma combinação simétrica. Eu esqueci de falar, mas azul e vermelho é o sinal do orbital. Então aqui eu tenho uma combinação simétrica, que é de mais baixa energia, e aqui uma combinação antissimétrica dos orbitais S. Então é basicamente um orbital S desse tipo em cada átomo, mas nesse caso aqui é mais S, e nesse segundo caso mais S com menos S. E aqui eu tenho os orbitais de mais alta energia, que são os orbitais P de cada átomo. Então esse aqui eu tenho o orbital, digamos, PY e PY, os dois para cima, e aqui eu tenho o orbital PY com menos PY, um para cima e um para baixo. E nesses dois caras aqui eu vou ter os orbitais PX, na verdade, neste cara e neste cara aqui. Então esse aqui vai ser o orbital mais PX e menos PX, este daqui. E esse daqui, o orbital mais Px e mais Px. Tá? E esse daqui deve ser um orbital que ou é desse tipo, ou é desse tipo. Aí eu não parei para analisar. Eu acho que deve ser desse tipo aqui. Tá? Aí, claro que o ordenamento dos orbitais depende da distância entre os átomos e da energia de hibridização dos orbitais. Tá? Mas é isso. Esse é o caso de um átomo, de dois átomos. E para completar, eu fiz o caso de 6 átomos. Então aqui eu fiz um hexágono, tipo uma molécula de benzeno, algo assim,
com os 6 átomos. Então, o orbital de mais baixa energia é o orbital S de cada átomo hibridizado. Aí começa a aparecer orbitais ímpares em X, em Y, ímpares em X, que são basicamente combinações dos dois orbitais S, e várias outras combinações que são um pouco mais delicadas de interpretar. Mas tem aqui uma sequência aí de orbitais calculados segundo esse modelo, veja que funciona bastante bem, né? Dá figuras que são, se vocês procurarem nos livros como é que são os orbitais bidimensionais ou os tridimensionais também, são bem parecidos, basicamente esses daqui. Tá? E aqui a energia vai crescendo também. Coloquei um pouco mais aqui para mostrar as figuras mais elegantes aqui do caso de 6 átomos. Ok? Bom, como que eu otimizo esse código, né? A gente vai ver o processo de otimização desse código mais para frente, mas uma primeira abordagem, se você quiser fazer a discretização do espaço real com bastante pontos, nessas figuras aqui eu acho que eu discretizei a direção x e y, cada uma delas com 50 pontos, que já é bastante, já pega um tantinho de memória razoável aí, se vocês estiverem rodando num notebook com pouca memória. Agora, se você quer fazer uma brincadeira um pouco maior, fazer uma discretização 100 por 100, 1000 por 1000, começa a crescer bastante o tamanho da matriz, aí você pode começar a pensar em usar matrizes esparsas. Então aí você sai do NumPy e dá uma olhada em como usar o SciPy, né, a biblioteca sparse, né, de matrizes esparsas do SciPy. A diferença é que nas matrizes esparsas, a primeira coisa é que elas armazenam na memória apenas os elementos finitos, elas não armazenam zeros. Né? Então isso já ocupa muito menos memória, só que tipicamente os algoritmos que vão diagonalizar matrizes esparsas, eles vão ser mais lentos do que os algoritmos que diagonalizam matrizes completas. Tá? Então você tem um jogo aí entre memória e processamento. Para matrizes pequenas é melhor usar o NumPy, para matrizes grandes é melhor você vir aqui para o SciPy sparse. Tá? Bom, se vocês olharem a documentação, vocês vão ver que dentro dessa biblioteca você tem praticamente os mesmos comandos que você tinha lá no NumPy. O comando I, que forma a identidade, ou o comando identidade também, né? Eles são complementares. A diferença do I aqui é a possibilidade de usar esse K para definir as subdiagonais. O comando cron, comando de AGS, bloco de AGS, que são comandos muito úteis para vocês construírem as matrizes. Tá? E dentro do sparse, você tem a subbiblioteca de álgebra linear, que é o linalg, que aí vai ter os comandos de diagonalização, o AIGS e o AIGS-H. A maneira de usar eles muda um pouquinho, lembrando que o H aqui é de hermitiana, e como a gente está tratando de hamiltonianos e hermitianos, tipicamente a gente vai usar o AIGS-H. Você passa basicamente a matriz e, bom, aí tem que olhar lá os outros comandos, ver o que cada um deles significa para otimizar o seu cálculo. Então isso é uma primeira forma de otimizar o cálculo. Outras formas de otimizar o cálculo é usar rotinas de diagonalização na qual você nem precisa informar a matriz H. Basta você informar uma função que retorna a ação da matriz H num vetor qualquer. Então você não constrói a matriz, você constrói uma função que atua como se fosse um operador que recebe o vetor e retorna a ação do operador no vetor. Métodos que podem ser utilizados nesse contexto, por exemplo, é o método da potência, the power method, mas nesse caso o power method ele é adequado para você resolver problemas onde você quer o maior alto valor, que geralmente não é o nosso caso aqui. A gente quer os menores em geral, né? E aí você poderia usar o inverse power method. O problema do inverse power method é que você vai precisar de algoritmos ou para inverter a matriz, que não é prático, ou para resolver um sistema linear de equação. Aí você tem que achar um algoritmo que resolva um sistema linear de equação sem ter que informar a matriz, mas só informar a ação da matriz, né? Ou então você pode ir para outros métodos, por exemplo, o método de Lanczos ou de Arnold, né? São métodos adequados que só dependem da ação da matriz no vetor, não dependem da matriz em si. Tá? Eles não usam a matriz, mas só a ação da matriz no vetor. Então esses métodos permitem você usar essas técnicas para matrizes gigantes sem ter que salvar a matriz da memória. Basta implementar a ação da matriz. Tá? Os códigos de grande porte, DFT, por exemplo, Quantum Expresso, VASP, eles tipicamente usam abordagens desse tipo para trabalhar a diagonalização dos hamiltonianos, dos problemas lá. Tá? Bom,
essa é a mensagem. Então, por enquanto, vamos fazer uma implementação simples usando o NumPy e os comandos que eu apresentei aqui. E vai ficar de tarefa para vocês lerem e a gente discutir na próxima aula, ou nas próximas aulas, os trechos do livro onde eles discutem essa questão de como organizar suas matrizes em 2 dimensões para fazer um código otimizado. Eu vou passar nas referências aqui quais capítulos dos livros vocês têm que ler para a gente poder fazer as discussões. Tá ok? Bom, por hoje é isso. Então, boa sorte aí na implementação. Vocês podem começar fazendo uma implementação desse sistema bidimensional para o potencial parabólico que eu já ilustrei aqui e tentar reproduzir aquela primeira figura que eu mostrei lá em 3D bonitinha do potencial parabólico com os autoestados plotados juntos, né? Podem pensar nisso como um primeiro exercício e depois na lista de exercícios da aula aqui eu vou passar mais alguns casos para a gente trabalhar e testar. Por exemplo, os casos dos potenciais atômicos que eu mostrei aqui, tá? Aí eu passo os valores, os sistemas adequados, o tamanho do sistema que é adequado para vocês obterem bons resultados e vocês fazem a implementação. Fechou, gente? Por hoje é só. Então, beleza, até a próxima aula.